Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. O videocast da JF-TV hoje recebe o vereador Zé Márcio Garotinho, do PDT. Neste episódio, a gente vai falar da formação de Juiz de Fora. Para isso, temos aqui o convidado especial, Pedro José de Oliveira Machado. Pedro, que é autor do livro Formação e Ordenamento Territorial de Juiz de Fora, um exercício de geografia histórica. Pedro é doutor em Geografia e é professor titular no Departamento de Geociências da UFJF. Então, tá na hora de novamente pegar aquela caneca, tomar um cafezinho para ficar ligado, enquanto a gente conversa de política e Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma das cidades mais importantes de Minas Gerais. O município abrange atualmente um território considerável, destacando-se dentre centenas de outros que ocupam o centro-sul do estado. Mas tanto sua conformação territorial quanto sua atual composição político-administrativa já foram muito diferentes. Isso porque a história está relacionada a diferentes circunstâncias econômicas, políticas e sociais que marcaram diferentes períodos nacionais e regionais. A pesquisa do professor Pedro Machado levantou todas as composições territoriais e administrativas experimentadas pelo município, desde a sua emancipação em 1850 até 2018, quando ganhou a atual organização administrativa. Depois dessa bonita introdução aqui, que eu tenho que confessar que eu plagiei boa parte aqui da contracapa do livro do Pedro, a gente dá início aqui ao nosso bate-papo. Pedro, seja muito bem-vindo, ambos sejam muito bem-vindos. A gente começa aqui pelo presidente da casa, pelo Zé Márcio Garotinho, perguntando o seguinte: Zé Márcio, que é um engenheiro civil, né, e um político, é importante a gente entender dessa formação territorial e administrativa de Juiz de Fora, entender esse passado tão distante, né, como a cidade foi sendo construída, para pensar na cidade do presente e do futuro, né, pensar em políticas públicas. Ou eu estou falando bobagem? Tá não, Judite, você está corretíssima. O Pedro é um amigo de longas datas, né, geógrafo, acompanho o trabalho dele há muito tempo. Ele tem um conhecimento amplo, por exemplo, da história dos mananciais de Juiz de Fora, mananciais de abastecimento, né? Dos rios, dos córregos que nós temos na nossa cidade e hoje estão ocultos. Então, ele tem um conhecimento da geografia histórica, né, da cidade muito grande. E ele agora lançou esse livro, Formação e Ordenamento Territorial de Juiz de Fora, que remonta a 1850, né, até antes um pouco. E a gente vai lançar esse livro aqui na Câmara, num evento coletivo. E é importante tudo isso que você falou, a gente ter o conhecimento histórico da construção, da constituição da cidade, da sua formação em mapas, em território, para que a gente possa entender como que nós chegamos até hoje. E, claro, o efeito é a construção do futuro, né? Como era Juiz de Fora há 170 anos atrás? Qual eram os seus limites? A gente era menor e cresceu ou éramos maior e reduzimos? Isso a gente vai poder conversar com o Pedro aqui hoje. Exatamente. Por que temos as avenidas que temos, né? Por que o recorte é esse e não outro? Pedro, então vamos ao que interessa. Eu confesso que eu sou uma pessoa extremamente interessada em geografia e história, não sou daqui de Juiz de Fora, então eu tive um prazer imenso lendo o seu livro, a quantidade de curiosidade, que coisas que eu nem imaginava, embora eu esteja totalmente integrado ao município, né? Me chamou a atenção que você logo começa falando que Juiz de Fora é um município hoje formado por estradas, né? Que as estradas, em boa parte, as estradas deram origem a Juiz de Fora que temos, né? Podemos começar por aí? Podemos. Fala um pouquinho pra gente sobre a história de Juiz de Fora, então. Bom, agradecer a oportunidade ao amigo Garotinho, a você, pela recepção. Bom, esse é um tema de partida bem interessante, porque as nossas principais avenidas, Garotinho, são estradas. Se você pegar, a Juiz de Fora tinha uma posição no século XVIII, não só Juiz de Fora, como a nossa região aqui, o sul da Zona da Mata. Nós tínhamos uma posição de meio de caminho, nós estávamos no meio da estrada.
Qual o meio do caminho? Entre as minas produtoras de ouro e o Rio de Janeiro. Então, se passava por aqui. Então, o que acontece? Se você for pegar o Caminho Novo, que o Caminho Novo é franqueado, aberto ao público em 1704, mas oficialmente em 1709, o Caminho Novo passava na margem esquerda do Rio. O Caminho Novo é a Avenida 7. A Avenida 7 de Setembro é o Caminho Novo. Nós ficamos quase 130 anos, nossa região, dependente do Caminho Novo. O Caminho Novo, é bom que se diga, não era uma estrada, era uma trilha, um trilho, para passar pessoas e montarias. Mas era um trilho, não era uma estrada. Um caminho de escoamento. Exatamente, para passar de mula mesmo. Era uma viagem penosa. De sair de Ouro Preto para chegar no Rio de Janeiro eram 90 dias, era quase 3 meses de viagem, era um negócio terrível. Enfim, a demanda por melhoria, isso não promoveu assentamento aqui, eram apenas postos de atendimento aos transeuntes, enfim. E essa realidade só muda no século XIX, mais ou menos na década de 1830, final da década de 1830, por um conjunto de circunstâncias, e a principal delas é que o governo do estado, da província na época, cria em 1835 o primeiro plano rodoviário de Minas Gerais. Ele vai fazer, a partir de Ouro Preto, 4 grandes estradas, uma para o norte, uma para o sul, uma para o leste e uma para o oeste. A primeira a ser feita para o sul, de Ouro Preto, ligando até na divisa com a província do Rio de Janeiro, é entregue aos cuidados de Alfeld. Então o Alfeld vai abrir essa estrada. E o Alfeld vai abrir essa estrada e vai dar origem à nossa principal artéria, até hoje, que é a Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco é uma estrada. Sim. A Avenida Rio Branco é uma estrada do Alfeld. Por aqui ele está abrindo em 1840. E isso vai ser extremamente impactante para a ocupação local. Primeiro, porque ele abandona o Caminho Novo. Quando chega na altura de Benfica, o Alfeld, é bom que se esclareça, o Alfeld era um engenheiro. Então, o Alfeld tinha um domínio. Esse Alfeld o velho mesmo, o Fernando Henrique. O Fernando Henrique Alfeld, o que imigrou aqui, né? Isso, o pioneiro mesmo. O Fernando Henrique, ele tinha ele dominava como engenheiro uma tecnologia, então ele fez 2 pontes que mudaram radicalmente o nosso comportamento, a organização do nosso território. Lá, quando chega em Benfica, perto de onde hoje é a Ponte Preta, ali tinha uma ponte, chama-se Ponte do Pimentel, uma referência apenas a uma família que morava ali. Ele faz aquela ponte e ele abandona o Caminho Novo. Então, em vez dele continuar a dar a volta pela margem esquerda, ele abre. Ele atravessa o rio. Atravessa o rio. Então, ele literalmente vem criando tudo que tem na margem direita. Criando, não, viabilizando a criação, como de Benfica. Então, ele vem por aqui, pela margem direita, vai criar aqui no centro a Avenida Rio Branco e sobe pelo Alto dos Passos, Graminha. Você consegue fazer esse rumo até hoje? Sim. Até hoje você consegue fazer isso. Perfeito. E quando chega ali hoje a divisa com Matias, ele cria uma ponte, a Ponte Santa Rosa, que é a Ponte do Zamba. Que é a segunda ponte. A segunda ponte. Então ele logo volta depois a pegar. Que você deixa a estrada da Graminha e pega a União Indústria. Exatamente. Você pegou a União Indústria, que é uma terceira via, você chega lá na Ponte do Zamba. Chegou na Ponte do Zamba, ele seguia o que era o caminho mesmo tradicional, com melhorias. Mas, enfim, essa foi uma grande alteração. Por quê? Porque ele traslada o fluxo de passageiros, em vez de ser a mais esquerda, passa para a mais direita. Então, isso é uma mudança radical. Uma ocupação do território, ainda que fosse de passagem. Exatamente. Né? E ele vai começar a viabilizar a margem direita do Paraibuna, a ocupação na margem direita. E pelo menos mais 2 fatores são importantes. Primeiro, que ele vai se radicar aqui, porque ele vai se casar pela segunda vez. Ele fica viúvo, se casa pela segunda vez com a filha do Antônio Dias Tostes, que é o dono dessas terras onde ele está abrindo esse estudo. Sim. Então é meio assim, é uma coisa meio, não é? É uma coisa que é um casamento, um duplo casamento. A família dele, Tostes e Alfeld. Onde nós estamos aqui hoje, gravando, onde está a Câmara, onde a Câmara está, era o Parque Alfeld. Isso tudo era essa área específica era parte das terras que foram por herança da segunda esposa do Alfeld, da ele Maria soube Cândida, usá-las, né? Soube aproveitá-las. Exatamente. Estamos aqui hoje. E um terceiro aspecto é que, enquanto estava no Caminho Novo, nós não tínhamos uma economia local. A economia local era precária.
Era simplesmente essa passagem, né? Agora o café já é uma realidade da nossa região. E um dos maiores produtores é o que hoje a gente encontra no município de Juiz de Fora. Não era Juiz de Fora. Isso tudo era Barbacena. Sim. Isso tudo que nós estamos conversando aqui. Já estávamos aí distrito de Barbacena nessa época? Em 39. Em 39 nós vamos virar distrito oficial de Barbacena. O que você contou até agora não é Juiz de Fora. Não como entidade, como município não. Era Barbacena. Era Barbacena. Nós éramos distrito de Barbacena. Em 1839, por influência do café, a gente se torna oficialmente um distrito de Barbacena. Até então, a gente não era nada. Mas não éramos ainda nem vila... Não. Vila, né? Paraibuna. Agora, Pedro... Santo Antônio do Paraibuna, Isso vai ser só enquanto efetivar o município mesmo. Tudo que nós conhecemos hoje como cidade, acima de Juiz de Fora, o Banco da Câmara, Santos Dumont, tudo era Barbacena. Tudo, até na divisa com o Conselheiro Lafayette. Olha o tamanho, o geográfico do território do município de Barbacena. Imenso. E chamava Barbacena? Barbacena, sim. O Lafayette não, chamava Queluz. Então, de Queluz até na divisa com Simão Pereira, que também não era Simão Pereira, porque é tudo uma coisa só, né? Sim. Era tudo Barbacena. Matias. Tudo. Chácara, Matias, Santana do Deserto, Coronel Pacheco, tudo, Belmiro Braga, todos esses municípios que hoje são autônomos, na verdade, pertenciam exatamente a um território único. Mas só para concluir aqui, então, a Alfield, a Rio Branco é uma estrada. Sim. Em 1861, aí já como município, nós temos talvez a maior empreitada construtiva da região, já com a intenção de escoamento do café, porque nesse momento o café já é a principal atividade econômica que se tem aqui na região. 300 produtores gigantescos. Juiz de Fora, Barra de Espanha e Leopoldina. Também não com a conformação territorial que a gente conhece hoje, mas daquela época. Em 1861 é inaugurada a Estrada União Indústria. A Estrada União Indústria é a criadora da Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas é uma estrada. A Getúlio Vargas é a Estrada União Indústria, aberta pelo Mariano. Essa fazia uma ligação entre a Juiz de Fora e Petrópolis. Era uma ligação, 12 horas que se gastava em diligência. A diligência existe até hoje. Está na única estação remanescente que fica em Monte Serrat, que hoje é distrito de Levi Gaspariano. É a diligência que cumpria esse percurso. Exatamente, 12 horas. Está lá em Monte Serrat. Está em Monte Serrat. É uma mazepa amarela, só tem um exemplar, e está lá, está dentro do protegido. Isso. Um museu que infelizmente não funciona, está fechado, mas ela está guardada lá. Então, o que se fazia? Se fazia essa ligação com Petrópolis de uma forma muito mais, para aquele momento, muito mais ágil, muito mais... do que quando a gente tinha só o caminho novo. Só o caminho novo, ou mesmo a estrada do Alfield. O que o Mariano faz é que o Mariano, ele precisa, para a implantação dessa União Indústria, que vai ter um fluxo diferente, as pessoas não vão só andar a cavalo, vão andar numa mazepa, vão andar numa... Ele precisa do plano. Então, o que ele faz? Ele tende a ocupar as áreas perto do rio, que são as áreas mais planas. Então, é por isso que ele deriva. Quando ele chega no Largo do Riachuelo, olha que coisa louca. Largo do Riachuelo tinha uma lagoa gigantesca ali. Chamava Lagoa da Gratidão. São 5 hectares, 50 mil metros quadrados de espelho d'água. Quando chega ali, ele não assume mais a estrada do Alfield, que era a rua principal, a rua direita. A rua direita, hoje Rio Branco. Isso. Ele não assume mais ela. Por quê? Porque ela tinha subida do Alto dos Passos e a subida da Graminha. Como não ele era interessante para o transporte. Ele abre a Getúlio Vargas. Então, abre a Getúlio Vargas e vai caminhar com a Getúlio Vargas. Hoje é Osório de Almeida e tal, que era a Estrada União Indústria. Isso tudo é estrada. Mas aí essa lagoa, foi nessa época que precisou aterrar a lagoa já? A lagoa ainda fica muito tempo ainda. Ela vai ser aterrada só no final do século XIX. Só no final do século, por um processo aí nós estamos industrial, em 1861. 1861. E uma quarta estrada, que é fundamental, é a ferrovia. Porque a ferrovia chega em Juiz de Fora em 1875, ainda era a estrada de ferro Dom Pedro II. A estrada de ferro, ela teve um papel importantíssimo. Você imagina que se exportava café, era um avanço, mas nas carroças.
para o Rio de Janeiro. O trem leva milhares de toneladas de café. O trem viabilizou não só você ter um comércio de café mais rápido e maior em volume, como ele possibilitou você plantar café em outras áreas. Então é como se fosse, eu uso muito esse termo, a nortificação da ocupação da mata. Porque você começa a ter ramais. E todos esses ramais ligavam até essa estrada do ferrovia. A ferrovia está aí até hoje. O que essas estradas todas têm em comum em Juiz de Fora? Que era Dom Pedro II. Como elas ligavam sempre as minas ao Rio de Janeiro, elas não se encontram. Elas são paralelas entre si. Se eu pegar a Avenida 7, a Rio Branco, a Getúlio Vargas, elas não se cruzam, elas não foram feitas para se cruzar, elas têm um sentido geral norte e sul, e elas foram, de certa forma, organizando a ocupação em torno delas. Em torno isso é dessas interessante, vias. a gente pode considerar isso foi bom ou foi ruim? Ou indifere? Em determinado momento, por exemplo, quando o Mariano abre a Getúlio Vargas, a elite, na época, fica revoltadíssimo. Por quê? Porque imaginava-se que ele ia matar, sufocar o movimento que antes era feito na Rio Branco, todo na Rio Branco. Mas quando ele abre a Getúlio, na verdade, ele não tira o movimento da Rio Branco, ele expande o centro urbano, porque Juiz de Fora estava no processo de crescimento demográfico, de ocupação de áreas, muito provavelmente um dos maiores crescimentos que a gente já teve. E a ferrovia, o que a ferrovia vai fazer? Diferente das outras. A ferrovia vai criar uma infraestrutura que no final do século vai ser fantástica também para a organização territorial. Juiz de Fora, no final do século, diferente das outras cidades cafeicultoras, ela vai ter uma economia baseada em duas vertentes. Uma que é rural, vem do café, Sim. e de um município gigantesco. Depois eu falo sobre isso, que o tamanho do município de Juiz de Fora era imenso. Quantidade de distritos, né? Exatamente. Então, fisicamente, era um município muito grande, produzia muito café, então tinha uma economia rural firme, forte. Vamos botar assim. E, por outro lado, no final do século XIX, ela começa a investir parte do dinheiro do café em atividades industriais, principalmente na indústria têxtil. Nós temos nossa primeira indústria têxtil, que era um nome meio complexo, chama Morris Steel and Whittaker. Como era difícil falar isso, o pessoal falava fábrica dos ingleses e é isso que virou. Era um nome muito enrolava a língua. Isso, é a Ferreira Guimarães. Então, aquela empresa, aquela indústria, ela foi inaugurada dia 25 de dezembro de 1883. 1883. E veja, eu vou destacar a posição que ela fica. Ali no... Tínhamos a energia elétrica já? Não. Eles mesmos vão fazer uma estação elétrica antes do Bernardo Mascarenhas. Antes da Marmels. O Bernardo Mascarenhas vem e vai fazer esse conjunto todo, que é da usina hidrelétrica, que é da transmissão, e vai fazer a indústria têxtil, onde é hoje, ali na Bernardo Mascarenhas, em 1888, 5 anos depois. Em 88. 1888. Então, o que está acontecendo? Então, a dos ingleses foi pioneira. Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu dou umas provocadas dele e falo assim, mas como que o Juiz de Fora vai ter indústria têxtil se nós nunca produzimos algodão? Sim. Nós nunca produzimos algodão, como é que a gente pode ter indústria Mas têxtil tínhamos aqui? a ferrovia, A né? ferrovia. A estrutura que a ferrovia montou era o quê? Nós tínhamos duas estações, a de Mariana do Centro, onde estão localizadas as grandes indústrias têxteis, do lado da estação. Isso. Então ficava fácil você importar a matéria-prima e exportar o produto pronto. Entendi. Mais uma vez, essas infraestruturas respondendo por um ordenamento territorial. Você perguntou da energia elétrica, é muito legal, porque o Bernardo Mascarenhas, ele cria a usina de Marmelos, ela foi inaugurada Isso em tudo com dinheiro do café? O dinheiro era proveniente do café? Por quê? Porque para fazer isso tudo, eles precisavam gerir, fazer uma... Não é que o café foi lá e botou... O café botou dinheiro em quem bancava isso tudo, que era a criação de um banco. No dia de inaugurar, no dia da inauguração da primeira usina hidrelétrica da América do Sul, de Marmelos, também teve no mesmo dia a inauguração do Banco de Crédito Real. Foi no mesmo dia. Só que ele perdeu a importância porque a luz era um negócio muito mais. Mas não foi uma mera coincidência. Não. E quem que eram os acionistas do banco? Sim. Os Os cafeicultores. Então, uma coisa leva a outra. Quer dizer, quem é que estava apostando nessa economia urbana era gente que, obviamente, tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro era o pessoal do café, né? Então, nós vamos ter lá os cafeicultores. Um deles, que nem era cafeicultor e tinha dinheiro na economia urbana, é o Batista de Oliveira. O Batista de Oliveira é um cara... Está em todas as frentes
de economia desse momento, final do século XIX, está lá o Batista de Oliveira. Um cara importantíssimo para a dinâmica econômica da cidade. Não só porque ele tinha uma loja, né? Uma barateza Mas e tal. não era um fazendeiro, Não, um cafeicultor. ele era um investidor, ele era um cara de economia Interessante. urbana. Ele está à frente da construção da Academia de Comércio em 1891. Foi ele que bancou as obras do Cristo, do Morro do Cristo. Aquele Cristo foi inaugurado, Sim. inclusive, depois que coitado, ele falece antes, ele morre antes e não vê a obra pronta. Mas aquilo ali é coisa dele. Ele é sócio do Bernardo Mascarenhas também na indústria. Na indústria E têxtil. na usina. Exatamente. O Batista de Oliveira era um cara muito especial. Que eu não sei se isso é uma visão minha, que não sou juiz forana, mas é um nome que está mais apagado na história, quando a gente fala de Bernardo Mascarenhas, né? Mariano Procópio, de Henrique Alfeld e tal. O Batista de Oliveira está mais... O Batista e o Pedro também, em conversas já, ele cita outros nomes também que foram grandes na construção da cidade, mas que nem sempre são lembrados. Exatamente. A gente tem Barão de Bertioga. O Barão da Bertioga foi um cara, assim, não é uma questão de falar aqui se a pessoa era boa ou ruim. Não é isso, não. Nem do mérito da... É da importância que essas pessoas tiveram para a gente ter a cidade do jeito que ela é hoje. Quer dizer, boa ou ruim, a gente deve isso, em parte, a esses caras. O Barão da Bertioga é uma dessas figuras. Esse cara tinha uma fazenda Soledade. Quer dizer, hoje, onde que é? Lá em Batista. Então, não é em Batista. Tudo era Juiz de Fora. Era de Juiz de Fora. Tudo era Juiz de Fora. Então, a fazenda dele era em Juiz de Fora. Sim. Então, a fazenda lá, após as divisões territoriais, ficou sendo Batista. Mas ele é o cara que ele vai criar uma infraestrutura para ocupação, onde hoje a gente chama vulgarmente de Alto dos Passos. Eu, mais ou menos compreendi o Alto dos Passos e o Lamaçal, o Bom Pastor. O Bom Pastor chamava-se Lamaçal. Lamaçal, Aquela área ali, o que ele cria? Ele cria duas infraestruturas lá, garotinho, fantástico. Primeiro, ele doa... Barão da Bertioga. Ele doa, em 1854, ele doa as terras para fazer o prédio da Santa Casa. É o primeiro hospital, cara. É o primeiro hospital. Isso demarca muito bem uma relação... Isso em 1854. O município tinha só 4 anos. Só 4 anos. E ele vai fazer, por conta dele... É claro que isso é uma força de expressão, mas é o que ele chamava, uma coluna hidráulica. O que é uma coluna hidráulica? Um chavariz. Ele conduziu a água de um córrego afluente do córrego Lamaçal, que é outro lugar também, ali no Bom Pastor, onde hoje é a praça do Bom Pastor, ali tinha uma lagoa. E essa lagoa, obviamente, nutrida por um córrego. Exatamente, ele pegava um desses trechos com gravidade. Onde hoje a antiga fábrica São Vicente. Exatamente. Ele pegou e fez uma coluna hidráulica. Mas qual que era a vantagem? A vantagem é que a pessoa podia morar ali, de certa forma, com essa regalia, que era ter água fixa, num ponto só. Não precisa ficar estudando onde que vai pegar água. Então, precisa subir até lá no Lamaçal, né? Ou em outro ponto. Claro que ele não fez isso só por uma benesse coletiva. Por quê? Porque depois ele começa ele mesmo a investir na construção civil e vender e alugar casa. É para onde a elite, a primeira elite que nós temos, vai se dirigir. A primeira elite que nós temos vai ocupar outros espaços. Uma área que não estava explorada ainda. E livre das inundações, porque o Paraibuna aqui, o Independência, arrasava essa cotidianamente. O Paraibuna, ele era sinuoso, né? Tem o mapa aqui no seu livro. Isso. Ele vinha na Praça Antônio Carlos. Vinha na Praça Antônio Carlos. Era um traçado totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Exato. Onde hoje o Espaço Mascarenhas, é um negócio difícil pra caramba de compreender, mas onde hoje é o Espaço Mascarenhas, era a foz do córrego Independência no Paraibuna. O Paraibuna passava ali. Sim. Passava ali e o córrego Independência desaguava nele. Você imagina que, na época de chuva, obviamente, isso tudo virava um barro. Uma observação que ele faz, garotinho, que eu achei interessante, que dos naturalistas, né? Dessas pessoas que viajaram, que tinham essa forte impressão de que Juiz de Fora era meio um brejo, né? Quando você lê... Tudo meio que alagado, muita água. Isso. Quando você lê esses viajantes naturalistas, aliás, entre eles tem uma mulher que é uma coisa maravilhosa, chamava-se Marianne North. Ela passa aqui em Juiz de Fora. Ela era de onde? Ela era inglesa. E ela passa aqui em Juiz de Fora também. Todos passavam por quê? Porque era a ligação do rio com as minas. Então, nós estávamos no meio do caminho. Mas, enfim, o que acontece?
Esses naturalistas, eles têm duas observações importantes sobre eles. Primeiro, que eles na cabeça deles, eles dividiam Juiz de Fora em duas cidades. Tinha uma cidade do Alfield e uma cidade do Mariano. A cidade do Mariano, eles falavam muito bem da cidade do Mariano. Era moderna, muito acolhedora, limpa, bonita. E aqui, eles falavam muito mal. Por quê? Porque era uma cidade de brejo, uma cidade de poeira, uma cidade cheia... Olha que coisa louca a gente pensar isso. Cheia de córrego, cheia de... O Burton tem uma frase que ele diz assim no livro dele. O Burton passa aqui em 1867. E ele tem uma frase que diz assim: Juiz de Fora é uma só rua. É claro que não era, mas ele estava forçando a barra. Mas Juiz de Fora é uma só rua. Ora enlameada, ora empoeirada. Está no livro dele. Ou seja, é uma porcaria, né? Ele detestou isso aqui. A cidade do Mariano é onde hoje é o museu e a estação. O Mariano de Procópio, Mariano Procópio. O Mariano Fábrica, né? O Mariano Procópio hoje, o bairro Fábrica, aquilo tudo ali eram terras do Mariano. Sim. O Mariano tinha muita terra. A fábrica dos ingleses, aquela região. Tudo. Vinha até onde hoje é a rua Paula Lima, mais ou menos, para você ter ideia. Era o grande proprietário de terras. Grande proprietário de terra. Fez essa ligação. E do Alfield era para cá. Na verdade, o Alfield, ele é um herdeiro, Sim, né? Co-herdeiro das terras da esposa dele lá, da segunda esposa. Segunda, porque ele se casa 3 vezes, né? Tá, aí nós falamos do Alfield, do Mariano, do Barão de Bertioga. Isso. E tem mais. Tem. Falamos do Batista, né? De Oliveira. Batista de Oliveira. O Bernardo Mascarenhas é outro cara também. O Bernardo é fantástico. Absolutamente fantástico. Eu costumo dizer o seguinte, né? O que o Bernardo Mascarenhas sem essa usina. O que ele fez? Ele construiu uma fábrica, construiu uma usina para gerar energia para essa fábrica. Em uma época que não se imaginava em fax, telefone, WhatsApp. E olha bem, garotinho. E nem assistência técnica, porque ele compra a usina dele da Alemanha. Você imagina esse negócio sair da Alemanha. Usina hidrelétrica. Usina hidrelétrica. É uma sair da Alemanha para chegar no Brasil, né? obviamente ela veio desmontada toda em navio, para chegar no porto do Rio, para vir para cá. Olha isso, cara. Não, que loucura que é isso. É fantástico, né? E ele monta, porque ele monta. Aquele veio de barco. Ele montou, porque não tinha mão de obra especializada. Ele monta a usina hidrelétrica. Eu acho que ele é pouco reconhecido ainda. A gente tem prensa, isso, aquilo. Ele é um cara fantástico. Na época que ele viveu, o que ele construiu é algo... E morreu cedo. Um visionário. Exceção do Alfield, todos morreram muito cedo. Todos morreram muito cedo. Que era um padrão meio recorrente da época, né? Principalmente entre os homens, se vivia muito pouco, né? A expectativa de vida era baixa. O Batista de Oliveira morre com 46 anos. 46 anos. E olha o quanto ele fez. Mariano morre em 70. Investiu, né? Mariano morre em 72 e nasceu em 21. Ele morre com 51 anos. 51. O Mascarenhas... 55 ou 56. Muito jovem. E olha o quanto esses homens realizaram. Pra caramba. Né? Agora a gente entra num pedaço da história também que você aborda no livro com justiça, né? Justiça seja feita, que é isso que a gente fala. Hoje a gente tem esse discurso, né, garotinho bonito? Digo a gente enquanto sociedade, de valorizar a população negra, que é a mão de obra, que construiu o Juiz de Fora, e isso é de uma dignidade muito grande, né? Isso é super válido. E aí no livro você comenta que a população escrava, ela era muito superior à população não escrava durante um período longo da nossa história, né? Quase todo período que cafeicultor. Isso. É uma loucura. Isso só vai começar a mudar no finalzinho mesmo do século XIX. No período do ouro a gente ainda não tinha os escravos, porque era só um escoamento mesmo. Então... As minas não é uma parte. Não eram aqui, né? Não eram aqui. Não eram aqui. Então, aí nós vamos ter os nossos escravos aqui, eles vão ter escravizados, eles vão ter basicamente duas coitados, duas forças, vão virar 2 forças de trabalho. Na área rural eles vão trabalhar com café. E aqui vão ser serviçais de
Dos casarões. Exatamente, né? exatamente. Que era uma coisa... Nós tivemos aqui um recenseamento, a gente pode ter umas coisas muito particulares. Teve um censo na província aqui de 1855. 1855. A gente tinha só 5 anos de idade como município. Se torna município em 1850. A população era de 26 mil habitantes e 17 mil eram escravizados. Olha. Era uma proporção absurda. E eles estavam mais, então, na área rural. Mais na área rural. Distritos, Mais na área rural. Né? Agora, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, né? Puxando sardinha aqui para a Câmara Municipal de Juiz de Fora, né? Que tem um papel importantíssimo aí e que é extremamente citada no livro também. Queria que você contasse um pouco disso, do papel, da importância da Câmara, inclusive para a mudança do status do nosso território de vila para cidade. Né? Acho que isso nos interessa aqui, né? A Câmara, garotinho, ela vai ter um papel crucial, não para Juiz de Fora, mas para todos os municípios do Brasil até na década de 30, até 1930. Em 1930 você vai ter criado a figura do prefeito. Ou seja, o executivo, até 1930, era exercido pelo legislativo. Era exercido pelo presidente da Câmara. O presidente da Câmara é que tinha essas funções. Então, na verdade, a gente tinha eleição para a Câmara. O mais votado na Câmara, em geral, era o presidente da Câmara, que era prefeito, né? Exatamente, que era o chefe do executivo. Como é que a gente denominava Eles se chamavam de chefe do executivo. Chefe do executivo, tá? Não era vereador, nem... eles todos eram vereadores. Todos eram vereadores, tá? Mas só para te responder ali, quando o Juiz de Fora se emancipa, em 1850, nós temos algumas coisas muito particulares. Em 1850 é criada a vila e o município. Portanto, a rigor... Emancipa de Barbacena. De Barbacena. Dia 31 de maio de 1850. Exatamente. A rigor, não é o aniversário da cidade, é o aniversário do município. Porque a cidade só vai ser criada 6 anos depois. Nesse dia, 31 de maio, se cria a vila, que é a sede do município. Se cria o município e se cria a paróquia. Porque nós não tínhamos paróquia. Aqui não existia paróquia. A paróquia que a gente tomava a bênção era em Simão Pereira, que chamava-se, não, é ainda, Nossa Senhora da Glória de Simão Pereira. Então, o que acontece com essa situação? Era uma situação meio inconveniente para quem morava aqui, obviamente, né? Porque tudo que dependesse da igreja tinha que tomar bênção lá em Simão Pereira. Em 1850 é criada não só a vila, não só o município, mas como também a paróquia de Santo Antônio. É criada a paróquia de Santo Antônio. E eu não sei por que cargas d'água, eu acho que por um ato lá meio, né, de rebeldia na época, a mesma lei que cria Santo Antônio acaba com o Nossa Senhora da Glória. E passa a Nossa Senhora da Glória a depender de Santo Antônio. Isso fica durante 2 anos. Isso é tão ridículo na época que fica durante 2 anos. Durante 2 anos. Se estabelece o contrário. É Simão Pereira que depende do Juiz de Fora. Mas em 2 anos, 1852, isso é resolvido, volta a existir a Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós ganhamos a emancipação em 1850, mas a Câmara só vai se estabelecer em 1853. Isso. 3 anos depois, 7 de abril. Bora, quem quer criar um município sem um poder. vai demorar 3 anos para fazer uma Câmara, é um negócio muito estranho, mas enfim. Mas as coisas aqui, nesse momento, elas se aceleram muito. E em 1856, garotinho, a vila já é elevada à cidade. Naquele momento, a principal diferença entre uma coisa e outra era que a vila tinha 7 vereadores. E a cidade tinha 9 vereadores. Então era para ser considerada. Exatamente. Cidade. Quando se mudava de status, mudava também o número de vereadores. Então a gente pulava de 7 para 9. E essa alteração, que era, nossa, era um salto hierárquico, Juiz de Fora não é o primeiro município da Zona da Mata. O primeiro município da Zona da Mata é Rio Pomba. Vários outros foram criados. Juiz de Fora é um dos primeiros, não é o primeiro município, mas é a primeira cidade. A primeira vila a ser transformada em cidade é Juiz de Fora. E isso já é fruto dessa ocupação que estava se dando aqui em razão da economia cafeeira, que vai tornar isso aqui uma coisa absurda, impensável. Até chegar a ser a Manchester mineira, né? Pois é, não é, Judite? Olha que loucura. Em 1850, a gente não é nada e se transforma no município. 50 anos depois, em 1900, Juiz de Fora é o 6º maior município do Brasil
em demografia. Em Fica- demografia. Sim. Quase 100 mil habitantes, garoto. Sim, sim. Em 1900 1900, 50 anos depois. Atrás de São Paulo, Rio, Belém, Recife, Salvador, que já eram cidades, obviamente, muito mais antigas, muito mais consolidadas. E foram sexto. Isso veio na sombra de um grande desenvolvimento econômico do município. Isso, do município, não só urbano. Por quê? Porque mesmo nesse momento, a nossa maior população ainda é rural. Ainda está nos distritos, que é outra figura interessante. Que o distrito era extremamente Aí já não temos importante. mais a população escrava, mas né, já não era mais Eles escravo, continuam, mas obviamente, trabalhando, né? continuaram Porque aqui. esse momento de Juiz de Fora é um momento tão ímpar para a Câmara em específico, porque era uma conjugação de ter dinheiro e de ter uma Câmara disposta a gastar o dinheiro com alguma coisa para a estrutura da cidade. Então, o que nós Por temos? exemplo, Duas coisas. consenso, né? Consenso. Dois caminhos legais para caramba. Primeiro, na minha área, né? Primeiro, a enorme quantidade de mapas e plantas urbanas que são criadas na segunda metade do século XIX. Todas bancadas pela Câmara. De um jeito ou de outro. Ou a Câmara encomendava isso, ou alguém vinha aqui, se ofertava e a Câmara aceitava, mediante contrato, etc. E a realização de 2 recenseamentos municipais. A Câmara faz bancar dois loteamentos, 2 recenseamentos. O primeiro, em 1893, ele é dado por rua. É um negócio impressionante, né? Para aquele momento, então, fantástico. A cidade tinha 43 anos. 27 mil... Não, esse é de esse não. 55. Nós tínhamos na cidade 10.200 habitantes. Na cidade, nesse que eu estou te falando. 1893. Isso. Em 1907, o Duarte de Abreu, que era o prefeito da época, o Duarte de Abreu banca outro recenseamento, que é guiado, feito, organizado, chefiado pelo Machado Sobrinho, que hoje a gente acha que Machado Sobrinho é um nome, né, perdido aí na memória. colégio, É o Machado da Sobrinho, faculdade. foi ele que faz o censo de 1907. Antônio Machado Sobrinho. Então, o que acontece, garotinho? Nós temos uma Câmara que, nesse momento, ela investe muito. Isso, para o pesquisador, é excelente. Por quê? Porque nós temos aí, seguramente, umas 10 plantas urbanas muito boas da segunda metade do século XIX. E nós temos recenseamentos municipais. Por exemplo, o de 1907, ele não foi feito para isso. Mas o que ele acaba cumprindo? Ele cumpre uma lacuna fantástica. No Brasil, nós tivemos o censo de 1900 e depois não temos o censo de 1910. Nós vamos ter só censo de 1920. Então, a maior parte das cidades não tem informação nenhuma. Nós temos, porque nós temos o censo de 1907, um censo que era municipal. Local, né? Então, que é legal. Naquela época, Juiz de Fora tinha 13 distritos. O território estava repartido em 13 distritos, que foram, ao longo do tempo, se emancipando, ou diretamente de Juiz de Matias Fora. Barbosa. Matias é 23, né? Porque 1923. 23. Juiz de Fora fica com a mesma configuração da República, 1889 até 1923. Mesma composição territorial. Em 1923, quando Matias se emancipa, ela leva com ela, Matias, também os distritos de Simão Pereira e de Santana do Deserto. Então, o município de Matias, na verdade, ele leva 3 distritos de Juiz de Fora. Entendi. Juiz de Fora passa a ficar com 10. Com 10. Ao longo do tempo, isso modificou muito. Nosso território foi louco. Talvez a maior modificação... Por isso, só te interrompendo, senão eu vou esquecer. Por isso que até essa parte que eu li aí, que eu falei que eu plagiei aí do livro, que o livro vai de 1850 a 2018, Isso. que foi a última mudança, administrativa, né? Isso no número de distritos, com a criação dos 5 novos distritos. Mais uma vez, com a Câmara votando. Foi a Câmara que iniciativa vota isso, dela. né? Exatamente. Nós tivemos essa iniciativa para permitir que a telefonia rural chegasse a essas comunidades. Não só a telefonia, várias melhorias, né, Garotinho? Mas a iniciativa da Câmara. Exatamente. Foi outra vez só a decisão da Câmara. Né? Porque, quer dizer... Ou seja, esse poder ele não pode deixar de existir nunca. O funcionamento da organização interna. Porque se não for a Câmara, vai ver qual membro vai fazer isso. Né? Mas, enfim... Isso era legal, Judite, por quê? Porque a gente entende melhor que durante o período do cafeicultor, os distritos eram uma coisa completamente diferente do que é hoje.
Coisas do tipo inacreditável. Por exemplo, Chapéu d'Uvas. Eles eram importantes. Tinha né? 9.500 habitantes. O distrito de Chapéu d'Uvas tinha 9.500 habitantes. É difícil arrumar uma cidade hoje aqui em volta que tenha isso. Sarandira. Que é o nosso primeiro distrito, né? Que ainda permanece Mais distrito de Juiz de antigo. Fora, né? Na época não chamava nem Sarandira, chamava Sarandi. Sarandira chegou a ter quase 7.000 habitantes. Quase 7.000 habitantes. E hoje não tem um décimo disso. Tudo circulando em torno da café. indústria cafeeira. Café. Tem um dado que isso mostra pra gente, isso de é um dado fascinante. No Brasil, a gente teve... nós faltamos 2 censos aqui no Brasil, o de 1910 e o de 1930. Então, nós temos o censo de 1900, 1920 e 1940. Veja bem, já existia Belo Horizonte é de 1897. Em 1920, no censo de 1920, Juiz de Fora tem o dobro da população de Belo Horizonte. O dobro da população da capital. Em 1940, que é o próximo censo, Juiz de Fora tem menos da metade da população de Belo Horizonte. Olha só. Porque o café... O que aconteceu já entre não 20 e estava em 40? alta. Exato. O café quebra em 29. No meio do caminho. No meio do caminho. Então, o que acontece? É uma debandada enorme da população rural, da população das cidades que eram cafeicultoras, e começa um processo de emancipações aqui de Juiz de Fora. Então, não é necessariamente... Sim. O município também exatamente. Só para te dar um exemplo, como é que essa coisa era complexa pra caramba. Principalmente antes da República, no período imperial. Em 1855, Juiz de Fora tinha um território, eu tentei mapear isso, que é uma coisa meio louca, garotinho. Tudo que a gente conhece hoje como Santa Bárbara do Monte Verde, Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, era Juiz de Fora. Isso vem em 54, 1854. Em 1855, olha o tamanho disso. A gente era muito maior do que é hoje. Muito maior, o tamanho disso. O que é hoje, Santa Rita do Jacutinga era Juiz de Fora. Porque pertencia, na época, a Rio Preto, assim como Santa Bárbara do Monte Verde, e uma lei de 1854 muda, ela tira do município de Juiz de Fora Santos Dumont, que vai para o município de Barbacena, era um distrito, vai como distrito lá para Barbacena, mas incorpora esses 3, Santa Bárbara, no Monte Verde, Rio Preto e Santa Rita de Jacutinga. Juiz de Fora fica uma loucura. Então, pensa o tamanho que era esse município. Era gigantesco. Como é que administra o negócio? E teve esse censo de 1855, exatamente nessa época, garotinha, fantástico, porque tem um resultado, tudo escrito à mão, você demora horas para ler uma página daquela, né? Com todos os resultados, inclusive lá de Rio Preto, de Santa Rita de Jacutinga, tem essa coisa toda. Nesse censo de 1855. Imagina como é que era feito, né? Hoje em dia a gente Senhora. é por telefone, ninguém quer receber os licenciadores. Tem uma passagem fantástica no censo de 1893, que era o censo que a Câmara banca, e naquela época, assim, era bem rudimentar a coisa, né? A Câmara delegava a realização do censo durante o lançamento do imposto predial, alguma coisa equivalente ao IPTU de hoje. Tá. E aí tem um relato do cara que fez o censo em chácara. E que ele, aqui, em Juiz de Fora, foi feito em uma noite. Era distribuído um questionário junto com o lançamento e a pessoa... Lá ele demorou 2 meses para fazer. 60 dias para fazer o censo em chácara, porque as pessoas fugiam com medo do alistamento. Então, os homens se arrapavam fora. Começava a perguntar muito, eles vazavam. Entendi. Com medo de achar que era alguma coisa para alistar. Então, 1900 e... 1893. 1893. O censo o primeiro censo municipal. Que guerra que a gente vivia próximo a essa época? 1893 é um ano fantástico para Juiz de Fora, porque é um ano que o Juiz de Fora é indicado, estudado, para ser a capital, a futura capital. De Minas. De Minas. É uma coisa... nós tínhamos 5 localidades indicadas, né? E a escolhida Ouro Preto. foi
o que hoje é Belo Horizonte, a Curral del Rey, né? Que tinha lá uma pequena aglomeração, pequeno povoado, não tinha nada. Partiram do zero. Juiz de Fora chegou nesse ponto, de ser indicada para ser a capital. O primeiro registro em mapa da cidade é o de 1883? Não, tem uns antes, que são os croquis, mas são bons registros, né? O melhor mapa urbano mesmo, daqui do centro, é o do DOT, de 1860. Ele já dá os arruamentos, etc. Tem um que é atribuído ao Alfield de 1844, quer dizer, antes de virar município, que é a Rio Branco. É a Rio Branco com... mas era esse mesmo, a ocupação era linear, né? Na Rio Branco, com as casinhas indicadas lá, assim, do lado, inclusive, de um lado da rua, você tem até o nome dos proprietários. Mas a partir de 1860, quer dizer, você tem N trabalhos fantásticos. O próprio Mariano banca provavelmente, porque não tem data no mapa do Mariano, das terras dele que são destinadas para os colonos germânicos que vieram em 1858 para a construção da União Indústria. Existe isso no mapa, está disponível na internet. Está disponível, você pode linkar lá, tem um link, você pode acessar e você abre o mapa. Até as terras Mariano. Interessantíssimo tudo isso e assim... acho que a gente podia ficar aqui horas com o Pedro, garotinho, porque é muita curiosidade, é muita coisa que a gente não conseguiu falar ainda, que seria interessante abordar, né? Até 2018 tem muita coisa aí para falar, mas vamos deixar até a população curiosa também, né? Para poder conhecer o livro, né? E enfim, ter essa sede aí de conhecer a história do lugar onde a gente vive, né? Mas antes a gente vai ter que concluir o programa em breve, mas uma questão, você está falando aí dos mapas de recenseamento e mapeamento e tudo mais, e que um dos mapas aí está disponível na internet, né? Mas eu acredito que foi uma pesquisa de 13 anos, né, Pedro, que você tinha mencionado. E aí, as dificuldades, antes da gente terminar, conta pra gente um pouco. Sim. Certamente não foi um trabalho fácil, né? Porque hoje a gente tem uma facilidade de encontrar informação muito grande, mas... como é que estava isso? Estava tudo muito pulverizado? Isso continua, porque boa parte... de forma breve para a gente essas dificuldades. Boa parte dos mapas a gente nem tem acesso ao original. Por quê? Porque a gente nem sabe se o original existe ainda. Então o que a gente tem acesso é alguém que publicou o mapa, uma cópia do mapa, mas não necessariamente o original. Isso é uma dificuldade. Quanto às leis, eu confesso para você que isso é uma coisa que eu não sei se eu faria de novo, mas, por exemplo, para saber quais foram as alterações territoriais de Juiz de Fora no período imperial, eu tive que ler todas as leis, de 1835 a 1889. É muita lei. Todas as leis da província. Todas as leis da província de Minas Gerais. De Minas Gerais. Todas. E que estão disponíveis no Arquivo Público Mineiro, que é um site que a gente pode acessar também. Eu tive o cuidado de, no livro, assim, todos esses sites que eu acessei, eu deixei o link. Estão ali. Exatamente para a pessoa não passar o perrengue que eu passei, de ter que ficar... como é que eu vou achar uma lei que isso aconteceu comigo? Por exemplo, antes de ser província, antes de ter uma Assembleia Legislativa, como é que eu me virava? Eu tinha que procurar nas leis do Império. Então existe uma coleção de leis do Império. Aí o cara não precisa procurar mais, o link já está ali. Né? Isso. Mas aí, Judith, eu contei, eu deixo isso claro nos agradecimentos, tem que contar com a ajuda de muita gente. Muita gente. Aqui, o nosso arquivo aqui da Câmara Municipal aqui na Câmara, foi importante. Aqui da Prefeitura. O arquivo público, o arquivo histórico da Prefeitura de Juiz de Fora, ele foi fantástico. Pessoas amigas, enfim, que entendem, estão imbuídos disso, que é difícil fazer pesquisa. O setor de memória da Biblioteca Murilo Mendes é outro lugar. O Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte. Se você não tiver uma rede, é muito difícil fazer uma pesquisa dessa. Muito difícil. Aqui na Câmara mesmo,
O Garotinho me ajudou lá, que toda vez que eu precisava de alguma coisa específica lá, eu pedi o Garotinho viabilizar para. Por quê? Porque se você não tiver esse tipo de rede, dificilmente você vai conseguir fazer uma. Por exemplo, eu me dou muito feliz, porque eu tenho ali. Aqui está envolvido uns 10 ou 12 projetos de pesquisa, com alunos. Aham. Então, ao longo desses anos, eu trabalhei com uns 10, 15 alunos que, na verdade, coitados, eles são coautores do... Que contribuíram, né? Muito, que estão aí. Principalmente na produção cartográfica. Eu até fui... que a gente, quando eu lancei o livro, eu quis presentear cada um deles e tal. Aí eu fui ver onde que esses meninos andam. Tem um menino que fez os barbos para mim que está em Rondônia. E a gente perde, né? Um pouco. Ele ficou geógrafo. Então, todo feliz de eu ter mandado lá, encontrado ele, mandar o livro, porque ele se vê ali, né? É o trabalho dele. Fez parte, né, da formação dele. E muito, mas muito campo. Muito campo. Porque tem coisas assim, as leis da época, Garotinho, as resoluções. Você fala pesquisa e no mato de campo. mesmo, De no mato. campo. Porque, Judite, as leis da época eram assim. Tem muita lei assim. A divisa da paróquia tal com a paróquia tal, ela começa na ponte do córrego tal, da fazenda tal, segue pela porteira. Não existe mais nada disso hoje. Não existe mais nada disso hoje. Esses marcos... Aí você ia conferir. Esses marcos sociais, tem que achar onde que o cara imaginava que era essa linha aqui, né? Ia lá no rio tal, ia no córrego tal. Quando é ambiente físico, é mais tranquilo de achar. Mas quando é um marco social... Aí fica difícil. A casa da fazenda tal, não existe mais a casa. Nem a própria fazenda, que ela já foi dividida pelos herdeiros, não existe. Era uma dificuldade. Foi uma dificuldade. Virou loteamento, virou não sei o quê, por aí vai. Exatamente. Pedro, acho que a cidade, nós todos, temos muito a agradecer por esse seu trabalho, por essa pesquisa tão vasta, né, Garotinho? Isso aqui é material riquíssimo, igual a gente começou o programa falando, para a gente entender onde estamos e e sabendo desse passado, né? Será como que a gente pode pensar o futuro? Né? Então, vou abrir aqui a palavra final para o nosso presidente, para você, deixando espaço aberto também, que venham mais discussões como essa. Nós temos, desde que assumimos a presidência da Câmara, buscado preservar, guardar a história de Juiz de Fora. Começamos com o livro do Paulino de Oliveira, que conta de 1850 a 1950, que nós lançamos ele, está no site da Câmara, digitalizado. Agora, em maio, aniversário da cidade, aniversário da Câmara, que foi em abril, a gente vai lançar mais 4 livros, né? Um contando a história uma forania nas montanhas, né? Outro do Paulino, que é efemérides, sobre o trabalho que a Câmara fez na restituição dos mandatos dos vereadores caçados no golpe de 64. Período militar, né? E o do Albino Esteves também, que conta a história de Juiz de Fora, a gente vai. O Pedro tem um livro também que ele já escreveu sobre a Bacia de São Pedro, isso. Que ele hoje já disponibilizou para a gente também digitalizar. Ou seja, eu tenho uma preocupação grande com isso, né? Se não fizermos isso, digitalizarmos, imprimirmos alguns livros, materializarmos isso, as novas gerações não vão ter esse acesso, não vão ter esse conhecimento. A memória, né? Preciso preservar isso que o Pedro contou aqui, né? Como que surgiu a Getúlio Vargas, por que a Getúlio Vargas ela é em diagonal às outras ruas, que são todas perpendiculares, né? O Caminho Novo, né? O Juiz de Fora já pertenceu a Barbacena. Quantos sabem disso hoje? Então, nós temos essa preocupação, a gente quer fazer isso, preservar e divulgar. O Pedro é um acervo vivo e rico da história da cidade, né? Como a gente tem outros que a gente sempre traz aqui, o Wilson City, por exemplo, né? Então, a gente busca, né, agora na gestão da presidência da Câmara, também ter esse olhar e vai estar disponível. O livro do Pedro, não, a gente está lançando ele aqui na Câmara, né? Ele não está disponível ainda no site, mas outros vão estar. Isso. E a JF TV Câmara, o site da Câmara, as redes sociais, a gente vai estar
obviamente, anunciando isso aí, né? O lançamento, Sim. quando tiver digitalização desse livro anterior seu, vai estar tudo aí. Pedro, dá para antecipar algum novo trabalho? Não, não para não. Aí tô aí. Vamos ter O próximo deve ser... foguete. O próximo deve relatar boa parte das coisas que eu falei para você aqui, mas com números. Por exemplo, esses 2 censos municipais, eu consegui os censos. Então, vão estar todos os números lá. Do jeito que eles foram levantados, eu vou transferir por rua. Isso é um dado fantástico para pesquisador. Sim. Né? Na verdade, eu tenho o ideal de publicizar a informação. Sim. Não adianta ser minha informação. Se eu ficar morrer com ela, não vai resolver nada. E é esse o nosso papel aqui mesmo, né? Exato. Dar transparência a Exato. isso, levar isso para a população e que seja um livro muito usado, muito, né, Garotinho? Inclusive por estudantes, né? Sala de aula, todo mundo. A ideia é essa. Um município que conhece a sua história, né? Que preserva essa memória, tende a ser um município... quantas pessoas amam, tem esse Sim. reconhecimento com o local onde vivem, né? Esse local só tem a ganhar. E é isso que a gente quer para Juiz de Fora, né? Perfeito. Beleza. Muito obrigada, Eu pela agradeço demais a participação. Foi vocês. uma honra muito grande. Eu agradeço. Garotinho, obrigada novamente. Está aqui o livro. É isso aí. Que bom, Pedrão, que você veio. Agora nós vamos botar o seu da Bacia de São Pedro. Eu vou passar Passo para você ou passo para ele? Para mim, Vou passar para você. Já, vamos combinar isso já. Deixa eu só despedir do pessoal aqui que está acompanhando a nossa conversa até agora, e o pessoal vai ficar sabendo muito em breve desse livro aí que vai estar disponível no nosso site, nas nossas redes. Muito obrigada a você também que nos honrou aí assistindo o nosso programa, mais um bate-papo do Café com Política. Lembrando que todos os episódios e os demais programas da JF TV você assiste e reassiste quantas vezes quiser lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.